Thiago, eu atuo na área da cardiologia clínica. Eu vim falar um pouco sobre coração e diabetes, a importância da prevenção. Vocês sabem que hoje em dia a diabetes, a hipertensão e a obesidade são doenças que estão interligadas e causam um maior risco cardiovascular. Coração e diabetes, a importância do controle da pressão arterial e o risco de infarto na pessoa diabética. Então, ou seja, quanto mais você cuidar da pressão e da diabetes, diminui o risco de infarto. O diabetes é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como os infartos, acidentes vasculares cerebrais, AVC, entupimento das artérias, especialmente das pernas e pés, além de formação de aneurismas, que é a dilatação de um vaso sanguíneo. O estilo de vida saudável está diretamente relacionado com a doença. E quando se tem uma maneira saudável de viver, mais difícil será o aparecimento dos males que podem acometer as funções do coração. Então, assim, quanto mais a gente viver uma vida saudável, se alimentar direito, viver menos estresse, a gente terá um aumento da sobrevida, terá menos riscos de ocasionar um infarto agudo do miocárdio, ou um AVC, ou qualquer doença que possa prejudicar a nossa saúde. Para se ter uma ideia de qual é importante essa relação, sabe que calcula-se uma em cada 2 mortes entre pessoas com diabetes no mundo seja atribuída a doenças cardiovasculares. Vocês sabem que existem 2 tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que a pessoa nasce sem produção de insulina, por problemas num órgão que chama pâncreas, ela não consegue produzir insulina, e a tipo 2, que a pessoa desenvolve com o tempo, através de uma má qualidade de vida, má alimentação, uma falta de exercícios físicos, o ganho excessivo de peso. Ela produz a insulina, porém ela não consegue ser utilizada de maneira corretamente. Então, é fundamental saber, prevenir e tratar a diabetes, por ser a doença que compromete de forma expressiva a saúde cardíaca. O diabetes tipo 2 se dá quando o acúmulo de gordura provocado pelo sobrepeso, principalmente na região abdominal do corpo, a gente fala que é uma gordura centrífuga, diminui a insuficiência dos receptores de insulina presentes nas membranas celulares, obrigando o organismo a produzir insulina em excesso para compensar esta disfunção dos receptores. O que acontece? A gordura, quando está acumulada na região do abdômen, ela causa essa resistência, não deixa com que a insulina seja utilizada de maneira correta. Esse processo não só dificulta o trabalho do organismo na hora de transformar a glicose em energia, mas também pode acarretar uma disfunção que inibe a sensação de saciedade por parte do indivíduo. Ou seja, o indivíduo que é diabético, ele cada vez come mais, se alimenta mais, vira um ciclo vicioso. Vale a importância de frisar que a epidemia de obesidade no Brasil avançou 60% em 12 anos, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita com 53 mil pessoas e divulgada no primeiro semestre de 2018. Tem aqui uma imagem mostrando para vocês em relação ao IMC, pessoas abaixo de peso, o normal, até a obesidade, que a gente fala que é obesidade mórbida, que hoje em dia a gente fala obesidade grau 3. Então, frisando, obesidade. O paciente que está acima do peso tem outro grande fator de risco para o desenvolvimento de problemas cardíacos. A obesidade tem sido fortemente associada à resistência à insulina. A solução é simples: eliminar quilos, emagrecer, reduzir o percentual de gordura no organismo, por consequência, reduzir as chances de afetar o coração, bem como diminuir a concentração de insulina e aumentar a sensibilidade ao hormônio. Então, assim, vocês perceberam que a diabetes, a obesidade e a hipertensão, elas estão interligadas. São doenças crônicas que afetam hoje no mundo, tem alta prevalência, e quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde, tentar prevenir. Diante dessas informações, nós sabemos que a resistência insulínica vem da gordura visceral, que é a gordura do abdômen. Isso promove mais inflamação. Por outro lado, a própria hiperglicemia, que é o aumento da glicose, o destro elevado, também induz um quadro de inflamação. E essas situações todas impõem um risco cardiovascular exacerbado.
na população como diabetes. Você sabia que as doenças cardiovasculares são as complicações decorrentes do diabetes que mais levam ao óbito? Indivíduos diabéticos apresentam risco aumentado de 3 a 4 vezes de sofrer eventos cardiovasculares e o dobro do risco de morrer deste evento quando comparados à população geral. Atualmente, nós vivenciamos uma terrível situação relacionada ao Covid-19. O novo coronavírus tem levado vidas de muitos brasileiros e em todo o mundo. A população com diabetes é um dos chamados de grupo de risco. Isso porque a pessoa com diabetes, como um todo, já tem um quadro de inflamação, um aumento da gordura no abdômen e alteração da glicose chamada hiperglicemia. Eu trabalho em UTI e tenho percebido que, além da diabetes, a obesidade também é uma doença que tem causado muito, dificultado no tratamento do coronavírus. E vocês sabem que a obesidade, por si só, também ela já é, uma pessoa já é inflamada, como a diabetes, e são duas comorbidades que a gente precisa falar com mais assim, clareza, explicar para as pessoas leigas a importância do uso das medicações, da prevenção, de cuidar da saúde. Eu vou falar também aqui da hipertensão, que é um papel importante que está envolvido com o nosso dia a dia, e que é o que eu mais atuo relacionado a isso. Eu atendo pacientes diretamente com hipertensão, chegam com pressão elevada, descontrolada, as pessoas estão ficando com medo devido ao coronavírus, e elas não estão procurando atendimento médico, então elas estão ficando em casa, às vezes muitos não estão usando corretamente a medicação. Então assim, vocês sabem que a pressão arterial é um importante fator de risco para o problema do coração. Estudos relatam uma associação positiva entre a hipertensão e a resistência à insulina. Quando as pacientes têm hipertensão e diabetes, é uma combinação comum, o risco de desenvolver doenças coronárias duplica. Então, o diabetes, a hipertensão, a obesidade causam essa resistência à insulina, deixam a pessoa mais inflamada. Além disso, a resistência à insulina, típica do diabetes tipo 2, quando o hormônio não consegue fazer a glicose ser aproveitada pelas células, atrapalha a dilatação dos vasos, além de estimular um aumento da pressão. Então, além dela causar inflamação, não utilizar a glicose de maneira correta, aumentar a glicemia, ou seja, a glicose no sangue, ela causa também o quê? Ela não deixa atrapalha que os vasos se dilatem para poder diminuir a pressão, para ela manter normotenso. A importância do controle da pressão arterial. O diabetes mellitus tipo 2, que é a doença que causa resistência à insulina, que a pessoa não consegue utilizar, que o organismo não consegue utilizar de maneira corretamente a insulina, é a mais comum em pessoas que estão acima do peso. Muitas vezes vem acompanhado de pressão alta, que é a hipertensão arterial sistêmica. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 4 entre 10 pacientes diabéticos apresentam pressão acima do normal. Então, quanto que é importante a gente fazer uma monitorização da PA, da pressão arterial, especialmente em pacientes com diabetes tipo 2. Porque são doenças que estão interligadas, são doenças crônicas que estão interligadas, e as pessoas precisam entender a importância de cuidar, de monitorar essa pressão arterial. Existem pacientes que muitas vezes usam 3, 4 remédios para pressão, e eles acham que são muitos remédios. Eles falam, indagam para o profissional, por que eu estou tomando tantos remédios? Eu poderia tomar 1 ou 2? Ah, doutor, eu tomo 1 e deixo o outro de noite. Minha pressão está mantendo mesmo, normal. Mas elas não entendem que isso é um tratamento a longo prazo, o resto da vida. Se elas não mudarem o estilo de vida, não melhorarem, não terem uma qualidade de vida, elas vão ter que tomar um remédio o resto da vida. O controle da pressão por parte do paciente diabético é tão importante quanto o controle da glicemia. Isso porque a pressão alta aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como infarto, além de acelerar o processo de lesão nos rins, dos olhos, já causado pelo próprio diabetes. Então o que acontece? A diabetes, a pressão, elas causam lesões em órgãos-alvo, que são o quê? Os olhos, o coração, os rins, o cérebro. Então é importante a gente controlar a pressão e a glicemia.
Você ainda pode estar se perguntando, mas por que o diabetes aumenta as chances das doenças cardiovasculares? O fato é que a doença resulta num descontrole nos níveis de açúcar no sangue, que, juntamente com a incapacidade de produzir e usar insulina, gera um estado de inflamação. Esse quadro favorece o surgimento de placas de gordura, aumento do colesterol ruim, que é o LDL, e outras substâncias nas paredes das artérias, restringindo o fluxo sanguíneo. A insulina, por outro lado, também é responsável por dilatar as artérias. A aferição da pressão arterial e o exame do perfil lipídico, que é através do lipidograma que a gente faz, podem ser feitos em muitas farmácias espalhadas pelo Brasil. Uma boa dica é se informar de qual estabelecimento na região que você atua realiza esses exames. Dessa forma, vocês poderão orientar os pacientes diabéticos a procurarem uma farmácia e manter o controle regular e frequente. O problema da sobrecarga de glicose na circulação, ou seja, o aumento de glicose no sangue, como acontece na pessoa com diabetes, é que ela gera um processo inflamatório, nada favorável aos vasos. Essa inflamação é um dos fatores que provocam o surgimento das placas nos vasos, e elas irão provocar o entupimento das artérias. Começa com um processo bem lento. As placas vão se aderindo e com o tempo, se a pessoa não tiver uma boa alimentação, um bom estilo de vida, ela vai acumulando essas gorduras e causar futuramente um entupimento e levar a um infarto agudo do miocárdio. Por isso, o diabetes é uma doença capaz de danificar as artérias do coração. Esse slide nada mais é que para mostrar para vocês a importância de ter atenção com relação aos sintomas do infarto agudo do miocárdio, que são diferentes numa pessoa diabética. Às vezes a pessoa chega lá no pronto-socorro, ela não é diabética, ela chega no pronto-socorro, estou com uma dor em queimação, na região do precórdio, aqui do tórax, do lado esquerdo, que irradia, que vai para o braço esquerdo. Às vezes a pessoa com diabetes, ela não fala nada disso. Às vezes a dor dela é inespecífica, uma dor no estômago, é um mal-estar generalizado, é uma sudorese excessiva. Então, é importante a gente ficar atento quando a pessoa que chega no pronto-socorro, que tem diabetes, com esses sintomas. Então, tem estudos científicos que comprovam que o controle glicêmico reduz o risco cardiovascular. Então, conforme eu tinha falado, em algumas pessoas com diabetes, os sintomas com a falta de ar, que é a dispneia, surgida sem explicação nenhuma, uma sensação de mal-estar generalizado, com sudorese, náusea, vômitos, um desmaio inexplicado, e até mesmo uma descompensação do controle da glicose, sem explicação, pode ocorrer sem indicar claramente o infarto. Então, quantas vezes eu pego pessoas idosas, que a sensibilidade já é menor, com diabetes, elas vêm com sintomas inespecíficos. Então, vale a pena, às vezes, acender aquela interrogação. Será que não é uma síndrome coronariana aguda, um infarto agudo do miocárdio? Então, é importante vocês, da área da saúde, que estão ligados constantemente com as pessoas, falarem para elas da importância dos sintomas, de ficarem atentas, de cuidarem de manterem a glicemia controlada, para poder não aumentar o risco do cardiovascular. Aqui, esse slide nada mais é que falar sobre a artéria com bloqueio parcial, porque existe o bloqueio parcial e o bloqueio total. Quando vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas chegam, a pessoa que ela lá teve uma síndrome coronariana aguda, é um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, ou seja, seria que não fechou totalmente aquela artéria. Quando a gente fala em infarto agudo do miocárdio com supra do ST, é quando fecha totalmente a artéria. Então, obstrui 100% daquela artéria, então aí é uma urgência e precisa ser encaminhada às vezes para fazer angioplastia, um cateterismo. Então, nesse slide fala nada mais que o diabetes acelera muito a aterogênese. O que é a aterogênese? Que é a formação das placas de gordura nas artérias do coração, do cérebro, das pernas. Veja as laterais do vaso como depósito de células. Poderá evoluir para obstrução total ou ainda se despregar e viajar pela corrente sanguínea e se alojar em outro local. Às vezes vocês ouvem falar, aquela paciente
teve um AVC isquêmico. Nada mais é que às vezes um trombinho saiu do coração ou de algum outro local e embolizou, foi até o cérebro, alguma artéria do cérebro, o coração entupiu a artéria do coração, causando um infarto. Então, é importante o controle da glicemia. Embora seja indispensável, não é suficiente para anular a diabetes como ator de risco para a progressão da doença aterosclerótica. Vejam bem essa imagem de cima aqui. Mostra um vaso com uma parcial obstrução. E a de baixo é um vaso, uma artéria normal, onde a corrente sanguínea flui normalmente. Nesse slide, eu vou mostrar uma imagem, né, sobre o ataque cardíaco, como que acontece o ataque. Vejam bem, o coração, aí tem uma artéria, onde tem o vaso sanguíneo, né, com as hemácias, as placas de gorduras, e aí acontece a agregação plaquetária. Vão se juntando nos vasos as hemácias, mais gordura, e é onde ocorre a obstrução total, levando ao infarto agudo do miocárdio. De novo. Eu agradeço essa oportunidade de falar para vocês, de explicar um pouquinho sobre a diabetes, a hipertensão, um pouco também da obesidade, que são doenças que estão interligadas, e a prevenção, a importância da prevenção para diminuir o risco das doenças cardiovasculares, do infarto agudo do miocárdio. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado.